E hoje, nesse Mahalila Conta Tudo, eu vou contar uma história de como é que o Mahalila ele é capaz de revelar as dores da criança interior e, a partir dali, nós tomarmos a mão da nossa criança interior, integrando-a e curando essas feridas. Quando a gente não consegue perceber aonde estão as nossas dores infantis, nós vamos carregar nos nossos braços um filho, como se fosse uma criança fantasma, uma criança moribunda dentro de nós, e como se ela estivesse aqui nos nossos braços e a gente impossibilitado de viver a nossa vida com plenitude. Então, a simbologia de uma criança interna que não foi acolhida é como se fosse essa, de uma pessoa com um filho no colo, com um neném no colo, ou uma criança no colo, que está passando mal. Então, como é que você, com essa criança no colo, que está doente, passando mal, vai trabalhar tranquilo, ou vai se divertir, ou vai conversar com seus amigos, ou vai fazer alguma coisa do seu interesse, porque tem algo ali o tempo inteiro chamando a sua atenção. Então, nós precisamos tomar consciência dessas dores infantis, e o Mahalila ele é absolutamente perfeito para revelar essas situações. Então, a situação que eu vou contar hoje, o jogo que eu vou contar hoje, era de uma pessoa que era uma pessoa muito racional e que ela era uma mulher muito inteligente, que tinha uma mente muito lúcida, muito capaz, mas ela tinha uma sensação de estar presa em alguns aspectos da sua personalidade que impediam de levar a vida com mais leveza e mais fluxo. Então, quando o jogo começou para essa pessoa, ela caiu na casa do primeiro chakra, que é a casa da sobrevivência. E ali, a casa do primeiro chakra da sobrevivência é uma casa importantíssima, porque ela mostra justamente as questões e como nós nos relacionamos com as questões de sobrevivência. Então, foi a pessoa, ela imediatamente percebeu-se ali com um peso muito grande nessas questões da sobrevivência. Então, toda a sua história era explicada, digamos assim, o seu excesso de trabalho, a sua mente muito racional, era, de certa maneira, explicada porque ela entendia que ela precisava ser assim para garantir uma segurança na sua vida, para construir a parte material da vida. Isso não tem um mal em si, a maneira é que peso que isso tem no fluxo da nossa existência. Isso não é um mal, isso é o contrário. Isso nós precisamos ter todos os nossos chakras harmonizados e todos esses aspectos da nossa consciência harmonizados. Mas quando ela cai ali, ela percebe que existe ali uma necessidade muito grande daquilo que ela chamou de segurança. Eu preciso me sentir segura. Então, mas qual é o nível onde uma pessoa se sente segura? Essa é uma pergunta que eu posso fazer, inclusive, para vocês. Qual é o tanto, por exemplo, de bens que você adquire ou de situações que te deixam seguro? É um bom salário? É um salário X ou Y? É você ter a sua casa própria ou não ter? É ter mais do que isso? Porque para cada pessoa, ela vai criando essas imagens mentais de buscar ali coisas para sentir-se seguro. E às vezes a pessoa já tem um monte de coisa e ainda não se sente segura. Então, essa pessoa, depois que ela percebe a importância que ela dá a isso, e aí logo depois ela vai para uma casa do entretenimento, que também tem dois sentidos, porque o que é o entretenimento? Em sânscrito isso se chama Gandharvas, que são como se fosse devas, se fosse fadas. Então, que é isso? Então, será que essa pessoa tinha leveza nessa busca? Será que ela também se dispersava nessa busca por segurança? Então, ficou ali um questionamento que essa pessoa observou realmente dentro dela, dois aspectos. Um,
que isso era muito pesado. A questão da segurança era muito pesado para essa pessoa. Então era algo que ela tinha muita dificuldade de compreender em profundidade, de entender exatamente o que era isso. E ali, quando logo depois ela cai numa serpente, que é uma serpente de apego, que leva a pessoa para a casa do vazio, da ganância, ali ela teve um insight sobre a vida. Como ela era pegada nessa linha aqui, rodeando em torno da questão da sobrevivência. Então, ela se lembrou nessa situação, e aí que eu quero enfatizar com vocês, que o Mahalila, ele traz à tona as nossas histórias, e traz as histórias que são importantes de serem vistas. E no caso dessa mulher, ela se lembrou do quanto ela se sentia na infância vulnerável, insegura. Ela vinha de uma família muito rígida e era uma criança muito sensível. Então, aquele ambiente dava nessa criança uma sensação de muita insegurança. Muita insegurança. E ela nunca conseguiu compreender ou fazer um link da necessidade de segurança que ela tinha hoje na vida adulta com aquela criança pequena que se sentia completamente desprotegida e insegura. Então, quando ela percebeu essa criança interna, que foi a imagem que veio para ela, dessa criança interna morrendo de medo, então era uma criança fóbica, uma criança que tinha pavores noturnos, que não conseguia ficar sozinha, que se sentia completamente vulnerável, que era uma criança tímida e com muitíssimos medos, era uma criança muito fóbica. Então, quando ela percebeu essa criança fóbica, que na infância dela, além de ser uma criança pequenininha fóbica, ela viveu um estado de muitas fobias até muito tempo, em toda a sua infância, adolescência, ela percebia esta sensação de medos e de fobias não específicas, de um medo, de uma sensação de perigo, de uma sensação constante de que alguma coisa terrível pudesse acontecer com ela. Então, ao se dar conta disso e fazer um link com a vida atual, onde ela buscava segurança, ela pôde entrar nessa criança ali e conversar com ela e acolher e compreender a sua história e o seu passado. Então, a partir dali, o jogo tomou uma nova direção e ela pôde perceber que a saída para a sua situação atual, onde ela se sentia desse jeito, era justamente o acolhimento dessa criança interior. Então, esse aspecto do Mahalila, ele é muito importante, porque ele vai trazer aquelas dores infantis que precisam ser acolhidas, para que a nossa vida possa fluir. Então, neste caso, a pessoa teve um insight muito grande, compreendeu o que ela precisava fazer para rever esse passado, acolher esta criança, para que essa situação atual ela não ficasse tão centrada na questão da segurança. Viu? O Mahalila conta tudo.